não é coincidência. Olha o que fizeram com a Marielle. Eles querem uma terra de censura. Para proteger a Amazônia. A gente viu o filme sobre a questão da violência policial, também o primeiro filme com o Slama, sobre essa questão também, sobre a violência indígena, que tem uma mudança de paradigma no Brasil. E, enfim, a gente vê que as liberdades vão meio que se esgotando, assim, as possibilidades de ação. Mas a pergunta é um pouco geral, mas cada um pode, talvez, interpretar a sua fação. Em 2019, um convite, a gente pôde exibir meu documentário Empate no Parlamento Europeu, e o documentário acabava com um pré-anúncio do que seria o governo do Jair Bolsonaro, e infelizmente tenho que dizer que é pior do que a gente tinha discutido e pensado ali naquele momento. Então, o que a gente vive no Brasil hoje, eu não tenho sombra de dúvidas que é o fascismo, porque, por exemplo, eu estava escrevendo um projeto para um edital que discutia a questão do cristianismo fundamentalista dentro das aldeias indígenas. E sabia que quem iria avaliar o projeto é ligado ao governo Bolsonaro. Então eu falei sobre tudo, mas não falei sobre os evangélicos. E o filme é sobre isso. Então eu pensei um meio de falar que seria sobre isso, para não omitir o que era o tema, mas sem falar sobre. Falei, caramba, eu estou me censurando para poder aprovar um projeto. Então é sério o que a gente está vivendo aqui, por exemplo. No vídeo que a gente viu dos indígenas, a maioria dos indígenas que apareceram ali eram indígenas acrianos. Por conta da sua espiritualidade, de sua cultura e também posicionamento político, hoje esses indígenas, principalmente do Acre, estão viajando o mundo inteiro, com um discurso de denúncia, também apresentando sua cultura, mas no próprio estado do Acre é muito difícil eles terem esse alcance e essa voz. Enquanto o mundo ouve, a sua casa realmente não ouve nem se discute a sua problemática. É bem difícil falar sobre isso, mas ao mesmo tempo entendendo que é urgente falar sobre essas violências cotidianas e o que uma pessoa tão perversa, que eu acho essa palavra, dentro de um sistema tão perverso que ele também representa, ele causa no dia a dia. Nesse sentido, está realmente assim, muito difícil estar no Brasil hoje, mas é importante estar lá também. E é importante mesmo refletir sobre essas violências, ter esses espaços que a gente pode denunciar também. Associar, reproduzir, manter poder associado à violência e ao poder institucional é sinónimo de ajudar a construir uma visão da política e da sociedade que serve um determinado tipo de poder, mas que não serve à sociedade. Isso significa, se aceitarmos, deslegitimar todas as formas de participação e de representação que estão fora do quadro institucional. Isso significa, seguramente, menorizar todas as liberdades. A concentração para cima do poder, e usando a expressão do Foucault, eu acho que nós podemos vê-la em questões muito básicas, e o acordo da União Europeia-Mercosul é um exemplo, quando transferimos poder às multinacionais. Isso é o esvaziamento da democracia e do verdadeiro poder, do poder democrático. Continuando na imagem de Michel Foucault, o poder dissemina-se para baixo. E, nesse sentido, o poder é muito mais do que o aparelho de Estado, é muito mais do que o que está representado nas instituições. É difícil reverter o poder como instituição, o poder como violência, sem organização, sem mobilização. E termino com isto, acho que a alternativa ao poder-violência, poder institucional, não é seguramente o poder empreendedor. Eu e a Thaline, a gente já vem numa agenda, que vem tentando passar as nossas mensagens dos nossos antepassados e tocar o coração de muitas pessoas que precisam se preocupar com toda a problemática que a gente vem enfrentando, tanto nos territórios indígenas quanto no nosso meio ambiente. Eu sou uma das jovens Munduruku que vem trazendo essa questão do problema do garimpo ilegal no nosso território.
A gente vem fazendo essa frente em defesa do nosso território todos os dias, como a Thaline falou, vem sendo invadido, vem sendo desmatado, em nome dessa atividade que é tão prejudicial para os nossos povos que dependem da floresta, que dependem do nosso rio Tapajós. Então, eu não estaria aqui, né, se não fosse pela essa importância da gente estar levando a nossa voz, ocupando espaço. Poderia estar muito bem lá, sim, mas não, eu quero ser transformadora de tudo isso, né, fazer com que a gente seja capaz de defender o nosso território e que a juventude, principalmente as mulheres indígenas, podem fazer e ocupar seus espaços dentro de universidade, dentro de tantos outros cargos. Eu vou falar rapidinho sobre as drogas do ponto de vista carioca, assim, sobre a questão, assim, porque é uma questão no Rio de Janeiro também. Assim, falar que tem uma política de drogas no Brasil, assim, a partir do ponto de vista carioca, é até um favor eu falar isso, né? Porque não existe política das drogas no Brasil, assim, para um carioca, pelo menos. Assim. O que existe é uma política de matança do povo negro, de encarceramento do povo negro e de controle de território. São as três coisas que existem e não existe política de droga. Então, sobre o genocídio do povo negro, eu acho que aqui na Europa o povo já sabe que tem dezenas de milhares de jovens negros que são mortos todos os anos com a falácia de ser luta contra as drogas. Sobre a encarceração, talvez se conheça menos, que o Brasil é o país que tem a taxa de encarceramento que está subindo da maneira mais rápida. Daqui a pouco a gente vai passar os Estados Unidos. Muitos indígenas estão perdendo suas vidas para a depressão. Muitas mulheres estão com depressão porque estão perdendo seus maridos para as balas que os fazendeiros atiram. Dentro dos territórios que tem maior avanço de garimpeiros, acontece muita aliciação sexual e muitos estupros. Nós, mulheres indígenas, temos os nossos corpos o tempo todo violados. Nós não aguentamos mais. E o governo genocida de Jair Bolsonaro permite que tudo isso aconteça dentro dos territórios indígenas em nome de uma ambição desenfreada. A depressão não é só uma doença, né, da cidade, das grandes metrópoles. Essa doença está atingindo muitas populações indígenas em todo o território brasileiro e em todo o território americano. Nós, povos indígenas, somos apenas 5% da população mundial, mas nós somos a última fronteira verde. Nós que protegemos o meio ambiente, nós povos tradicionais da floresta. As pessoas nos chamam para vir para a Europa, por favor, abençoem a nossa floresta, por favor, façam uma reza, mas não estão abertas a nos ouvir, a ouvir a verdade, porque a verdade dói.